Ele escolheu o aluguel mais barato e achou que tinha feito a melhor decisão da vida dele. No começo, tudo fazia sentido. O valor cabia no bolso, sobrava dinheiro no papel e, pela primeira vez, ele sentia que estava no controle. Era pequeno, simples, longe do centro, mas era dele. E naquele momento, isso parecia mais importante do que qualquer outra coisa. Ninguém avisou Lucas que o problema nunca começa no valor do aluguel. Começa no que vem depois. Nos primeiros dias, tudo era novidade. A liberdade, o silêncio, o orgulho de ter um espaço só dele. Ele acordava cedo, olhava ao redor e pensava que finalmente tinha virado adulto de verdade. Não precisava dar satisfação para ninguém, não precisava dividir nada. Era ele e a vida que ele escolheu. Só que a vida adulta não cobra na hora, ela espera. Na primeira semana veio a conta de luz. Nada absurdo, mas já foi mais alto do que ele imaginava. Ele pensou que era normal, que devia ser ajuste inicial. Pagou sem pensar muito. Depois veio o mercado. Ele achava que sabia quanto gastava, mas nunca tinha comprado tudo sozinho. Quando passou no caixa, o valor foi mais alto do que o esperado. Ainda assim, nada que assustasse. Ele só pensou, é questão de organizar melhor. Só que não era. Na segunda semana, ele começou a perceber outra coisa. O bairro era mais longe do que parecia no mapa. O ônibus demorava mais, o transporte custava mais. O tempo gasto começou a pesar. Ele saía mais cedo, chegava mais tarde e o cansaço começou a aparecer. Mas ele ainda acreditava que estava economizando, porque o aluguel era barato. E é exatamente aí que está o erro. O Lucas começou a perceber que pequenas decisões estavam virando grandes custos. Ele não tinha mercado barato por perto, então pagava mais caro. Não tinha opção de transporte eficiente, então gastava mais tempo e dinheiro. Não tinha estrutura, então improvisava. E improvisar custa caro. Mas o pior ainda não tinha chegado. No final do mês, ele sentou para olhar as contas. E pela primeira vez, ele viu o que ninguém tinha mostrado para ele. O dinheiro que parecia sobrar não existia, porque o aluguel nunca foi o problema. O problema era o custo invisível de tudo que vinha junto com ele. Ele começou a somar: transporte mais caro, mercado mais caro, tempo perdido, cansaço acumulado, pequenas compras que ele nem lembrava, e no final, ele estava gastando mais do que quando morava em um lugar mais caro. Só que ninguém fala disso, porque todo mundo olha o preço, mas quase ninguém olha o custo real. O Lucas fez o que muita gente faz. Ele tomou uma decisão baseada no que parecia mais barato e ignorou tudo que não estava na conta inicial. E a vida adulta adora esse tipo de erro, porque ela não precisa te derrubar de uma vez. Ela só precisa te cobrar um pouco todo dia. Um pouco a mais no mercado, um pouco a mais no transporte, um pouco a mais no cansaço. E quando você percebe, já está preso em uma rotina que parece certa, mas não é. O mais perigoso disso tudo é que, por fora, está tudo funcionando. Ele paga as contas, trabalha, mantém a rotina, mas por dentro, a sensação é outra. É a sensação de que o dinheiro nunca é suficiente, de que o esforço nunca é recompensado, de que algo não fecha, mas você não sabe exatamente o quê. E isso vai desgastando. Porque o problema não parece grande. São só pequenos erros, pequenas decisões, pequenos custos. Mas juntos, eles constroem um ciclo. E esse ciclo prende muita gente. O Lucas não percebeu isso no primeiro mês, nem no segundo, porque a vida adulta é assim. Ela vai ajustando você aos poucos. Você se acostuma. Se acostuma a gastar mais. Se acostuma a se cansar mais. Se acostuma a achar que é normal. Até o dia que você para e percebe que está trabalhando mais para sobrar menos. E aí vem a pergunta que ninguém quer fazer. Será que você realmente está economizando ou só está pagando mais barato para perder mais dinheiro? Porque existe uma diferença grande entre preço e custo. Preço é o que você vê. Custo é tudo aquilo que você não calculou. E quase todo adulto aprende isso da pior forma. O Lucas começou a entender isso tarde. Ele percebeu que não era sobre ganhar mais dinheiro. Era sobre parar de tomar decisões erradas achando que eram inteligentes.
E esse é um dos maiores erros da vida adulta. Achar que está fazendo certo, quando na verdade está só seguindo o caminho mais óbvio. O mais barato nem sempre é o mais econômico. O mais fácil nem sempre é o melhor. E o mais comum quase nunca é o mais inteligente. Mas ninguém te ensina isso. Você aprende vivendo, aprende errando, aprende pagando e, às vezes, pagando caro. Agora pensa comigo. Quantas decisões você já tomou achando que estava economizando? Quantas vezes você escolheu o mais barato, sem pensar no que vinha depois? Quantas vezes você sentiu que o dinheiro simplesmente desaparecia, sem entender o motivo? Talvez o problema não seja o quanto você ganha. Talvez o problema seja o que você não está enxergando. Porque a vida adulta não te quebra de uma vez. Ela te desgasta aos poucos. E quando você percebe, já está preso em um padrão que parece impossível de sair. O Lucas poderia ter evitado isso? Sim, mas só se alguém tivesse mostrado para ele antes. Só que ninguém mostra, porque quase todo mundo está vivendo a mesma coisa, errando do mesmo jeito, aprendendo do mesmo jeito e repetindo o mesmo ciclo. Por isso que entender isso agora muda tudo. Porque a partir do momento que você começa a olhar além do preço, você começa a enxergar o jogo de verdade. E quando você entende o jogo, você para de cair nas mesmas armadilhas. Agora me diz uma coisa, você já passou por algo parecido? Já tomou uma decisão achando que ia economizar e acabou gastando mais? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. E se esse vídeo te fez pensar diferente, deixa o like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que estão cometendo esse mesmo erro sem perceber. E se você quer entender melhor como a vida adulta realmente funciona, se inscreve no canal, porque a verdade é simples. A vida adulta não vem com um manual, mas ignorar isso pode te custar caro.